Ah, boa tarde. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, me se fala mantenha para todos os gente. Este garde-se Cabo Verde para a oportunidade de aproximação de relações de amizade, de irmandade, mas também me garde-se particularmente projeto Outros Bairros, para a oportunidade que é dando de conhecer, de viver e também de reconhecer como comunidades locais e na Cabo Verde se reinventa possibilidades de emancipação social. Fico contente com aquilo que hoje sobretudo Cabo Verde é campeão na exportação de modelo de bom aluno na modelos ocidentais. Mas reconheço a experiência, por exemplo, de novos bairros, não tenho como cozinhado uma realidade a partir de conjuntura difícil, complicado, mas que isso serve como um cimento que pode servir não só para orientar que possibilidade de resistência nos territórios marginalizados, mas sobretudo que possibilidade real de renovação de políticas públicas, de construção de instituições local, mas também de possibilidade de criar novos mapeamentos cognitivos que dão lugar de pertença a grupos desfavorecidos. E as transformações que nós temos na vida seguintes, que está envolvido na projetos outros bairros, tanto cabo-verdianos como não cabo-verdianos, exatamente é o lugar de cidadania que está a ser possível reinventar. Portanto, tudo minha admiração, minha respeito, minha contentamento para poder conseguir viver essa experiência ali na Cabo Verde. Em segundo lugar, quero dizer que, a minha comunicação aqui não é tanto quanto como sociólogo. A minha comunicação aqui é alguém que interage com a comunidade nas suas várias dimensões. É verdade que utilizo os instrumentos, sobretudo do planeamento territorial, que é a minha especialidade, mas também na questão da sustentabilidade, não só na dimensão ambiental, mas na perspectiva da durabilidade de processos de governança. Tenho tido experiências de cartografia social na Guiné-Bissau. Criamos a primeira área protegida de gestão comunitária, onde as estruturas tradicionais estão no centro da governança em pé de igualdade com o Estado. E tenho estado a acompanhar também processos de cartografia social na Amazónia nos últimos 3 anos. Isso tem dado também elementos que acho que num contexto de intervenção urbana ou de cidade permite trazer elementos para discutirmos aqui, mas, sobretudo, olhar como é que, a partir dessa intervenção de outros bairros, podemos potenciar a transformação estrutural. E essa palavra transformação estrutural é importante para mim porque é a possibilidade de não ficarmos a repetir a palavra desenvolvimento que não encaixa naquilo que é hoje o elemento que nos traz a felicidade. O desenvolvimento trouxe-nos ajustamento estrutural, pobreza, a maior marginalização e também o desempoderamento das estruturas tradicionais. Por isso, é uma palavra, é um conceito que eu não vou utilizar aqui e espero que também nas próximas intervenções nós evitemos essa palavra porque tem uma carga muito negativa em termos de violência com grupos marginalizados. Por isso, a minha comunicação vai dividir em 5 partes, né? Trazer a questão do pensar a terra como uma entidade, como um sujeito, para evitarmos a ideia de discutir urbanismo. A questão aqui não é urbanismo, a questão fundamental é a terra. A segunda questão para discutir cidades, numa perspectiva também, cidades enquanto territórios, não zona urbana, zona rural, mas olhar para territórios, como é que os territórios são espaços de resistência e emancipação. E, a partir daqui, trabalhar um bocado
sobre como criar comunidades sustentáveis ou duráveis, tomando os outros 3 elementos da minha comunicação. A questão da cartografia social, a sua importância, a questão, por exemplo, dos movimentos sociais pelo território e como é que agem na perspectiva da comunicação para a mobilização social e, no último, trabalhar a questão da economia da vida. Isso também é um conceito político, porque, efetivamente, nos convida a banir completamente o termo informal. Não há assentamentos informais, não há economia informal, não há pessoas informais. Pessoas estão na economia da vida, porque isso coloca a dimensão humana no centro da economia, não a sua materialidade, não o negócio, nem o mercantilismo. Por isso, o meu posicionamento é político. Okay? O meu posicionamento é político a partir dessa perspectiva de olhar como é que o indivíduo, como é que a comunidade está no centro da governança territorial. Isso significa o quê? Significa que, para termos essa problemática assim definida, temos que resgatar a dimensão filosófica da terra. Terra não são assentamentos, terra não são moradias, não são espaços, por exemplo, que estão nos planos de desenvolvimento municipal. Terra é uma entidade que nós herdamos dos nossos ancestrais. É um espaço onde nós temos os nossos defuntos, a nossa espiritualidade. É o espaço onde nós produzimos a nossa alimentação. É o espaço onde nós não só somos socializados, mas também produzimos práticas, valores, comportamentos e atitudes que orientam aquilo que é o padrão da nossa cultura. Terra é um espaço afetivo, terra é disputado, mas terra também é aquilo que nos dá a cosmovisão. Então, se nesse cenário temos esses elementos que definem a terra, então o elemento principal disso é não alienação. Por exemplo, nos grupos étnicos mais antigos da Guiné-Bissau, sobretudo aqueles que são da religião de matriz africana, a terra não se vende, a terra não se aluga, a terra se empresta. Quando olhamos, por exemplo, para os 4 povos que eu considero mais autênticos do ponto de vista de ligação com a terra na Guiné-Bissau, olho para os Nalus, no sul da Guiné-Bissau, olho, por exemplo, para os Bijagós, na zona insular, no sul insular, olho, por exemplo, para os Balantas, toda a zona costeira, litoral, norte e sul, e olho para os Fulupes, na fronteira com o Senegal. O único código que partilham como bem comunitário e que onde há uma estrutura horizontal que baliza todas as lógicas da sua produção e consumo é a terra. E a terra não significa o território da cidade. É o mar, são as florestas, são onde nós habitamos, mas também são os espaços onde fazem os rituais de transição da alma para a espiritualidade. E os elementos que estão nesse espaço não são recursos, são patrimônios. Então, a construção da ideia da patrimonialização de tudo o que são elementos que estão na Terra faz com que a própria relação com a Terra seja uma possibilidade de coabitação, não uma possibilidade de segregação ou de alienação. Então, se partirmos, eu encontrei também essa formulação, por exemplo, nos povos indígenas, no Equador, encontrei também, por exemplo, no Brasil, na Amazônia. Portanto, há um elemento importante, e isso nos traz a questão, por exemplo, da sustentabilidade. Se olharmos para 80% daquilo que hoje, por exemplo, as florestas primárias, tropicais, subúmidas a nível global, estão exatamente onde esses povos encontram. Ou seja, os povos tradicionais indígenas são responsáveis por 80% daquilo que é o património da floresta global que existe no mundo. Estão localizados em África, na Ásia e na América do Sul.
O que é que isso nos mostra? Que o modelo colonial, liberal, ocidental, não nos serve para salvaguardar patrimónios. Não nos serve para ter uma perspectiva da governança que permita a partilha dos recursos que são patrimónios. Agora, é esse modelo que foi vendido como civilizacional. É esse modelo que orienta aquilo que são os nossos Estados. Inclusive, aqui é Cabo Verde. Herdaram até as casas dos antigos colonos, as mesmas prisões e as mesmas cidades. E Mindelo é exemplo disso. Então, todos os países africanos, todos, hoje somos vítimas desse processo de alienação de cidade enquanto patrimônio histórico colonial e não enquanto um elemento de violência ocupacional que acaba por segregar o espaço público. Olha, assim desconfio que eu estou a falar muito. Agora, o que é que isso nos traz em termos de problemática da cidade? É que, claro, hoje temos mais de 330 milhões de pessoas sem abrigo, a nível global. Encontramos mais de 2,8 milhões de pessoas, cerca de 40% da população, sem garantia de moradia. Mas, se quisermos, por exemplo, olhar para o contexto africano, nós podemos perceber algumas coisas muito importantes atendendo a essa forma de ocupação do espaço urbano. Ou seja, 3 dados só para ilustrar. Se nós quisermos ver a nível, por exemplo, da África subsaariana, vamos encontrar cerca quase de mais de 50 mil pessoas com necessidades de habitação, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas estão em risco de vulnerabilidade na sua relação com a própria cidade. E essa vulnerabilidade, hoje, nos países da África a sul do Saara, nós temos cerca de 83% da população em situação de risco extremo, devido a coisas muito práticas. Mudanças climáticas, rápida urbanização, má ou falta de acesso a serviços de infraestruturas, mas também isso acaba por fazer com que, por exemplo, grandes cidades africanas não só têm situação de conflito urbano, mas também em situações, por exemplo, de ter aquilo que aconteceu aqui ano passado, mas com maior impacto. Se quisermos olhar para a situação mais crítica, podemos dizer que cerca de 656 milhões de pessoas em África estão em situação de vulnerabilidade enquanto residentes nas cidades. E desse número, cerca de 265 milhões estão em favelas. Se recuarmos pelo menos 2 séculos, dificilmente encontraríamos a possibilidade de edificação de favelas no contexto africano. Agora, cidades emblemáticas como, por exemplo, Lagos, Durban, Abidjan, Dar es Salaam, poderão ter maiores crises do ponto de vista climático, mas que não são climáticos, atendendo àquilo que vivemos aqui ano passado. E são cidades também Lagos é a cidade mais populosa da África. Então, nós temos que, a partir dessa perspectiva, tomar em conta que há toda uma necessidade de repensar o posicionamento no espaço urbano. E, nesse particular, queria dizer que, se nós, por exemplo, tanto na intervenção de Redi, da Rosário, nós estamos a falar muito da questão da politização. Mas essa politização não é alheia. É algo que vem a partir de um processo onde também não são só os protestos que nos permitem encontrar espaço de ação no ambiente público. Mas temos que ir para além disso. Eu defino que há pelo menos 4 etapas, 4 estágios que nós precisamos para ter a capacidade de pensar comunidades sustentáveis. A primeira etapa é aquilo que eu chamo, não sou arquiteto, portanto, não sou bom em desenho, é aquilo que eu chamo
de cartografia social. Na cartografia social, o que é que nós fazemos? A cartografia social é aquele estágio que nós precisamos de construir ou de resgatar a história da nossa própria presença no espaço. Ou seja, qual é a memória que os moradores têm do seu espaço? Não é a história oficial do governo ou da Câmara sobre o espaço, mas como é que esse território produziu a sua própria história. Então, esse trabalho não é para os arquitetos nem urbanistas, são os mediadores culturais que vão permitir o resgate daquilo que são as memórias que as pessoas têm sobre esse espaço. Onde é que era o espaço de pesca? Onde é que era o espaço de cultivo? Onde é que era o espaço de pastagem? Onde é que era o espaço das habitações? Onde é que era o espaço que era reservado, por exemplo, para não construção? E como é que as relações são ou eram organizadas em função disso? Para depois de construir essa memória até a presente, como é que esse espaço está agora para poderem ter uma linha no tempo de como é que as mudanças foram efetuadas e, a partir daí, questionar o plano de desenvolvimento territorial urbano, os planos de desenvolvimento municipais. De modo a salvaguardar que, por exemplo, o espaço aqui que é dos pescadores não passa, por exemplo, para a privatização da orla para o turismo. E mesmo havendo um turismo nesse espaço, como é que isso integra a vida que já existia e, ao mesmo tempo, não colocasse essas pessoas numa situação de vulnerabilidade? Então, a cartografia nos dá a possibilidade de construir um elemento referencial que depois eleva o escalão em termos, por exemplo, possibilidades de participação social. Permite conhecer os atores, permite mapear as necessidades, permite buscar os espaços de contacto e de alianças e permite afirmar não só uma identidade territorial, mas uma visão da comunidade. Portanto, esta etapa é elemento fundamental em termos de partida. E depois, a partir dessa experiência, nós conseguimos redesenhar o próprio mapa dos territórios. Nós conseguimos olhar como é que os croquis que os arquitetos fazem, como é que vêm, a partir da construção popular, para a existência de elementos ou de instrumentos que dialogam com a proposta de ocupação do espaço. Portanto, para mim, essa etapa é fundamental. A segunda etapa tem a ver com aquilo que eu chamo de consciência. Okay? Ou seja, é com o referencial histórico, com a possibilidade de termos a nossa memória enquanto um ativo que nos leva depois à possibilidade de construir a consciência. Na construção da consciência, há também elementos fundamentais. Tem a ver com a questão da comunicação para a mobilização social. Não é produção de informação, não é terceirizar serviços de informação. É como é que a comunidade, enquanto entidade, projeta no espaço público a forma como ela entende que deve ser vista, mas também a agenda que aporta enquanto instrumento da própria governança do território. E mais, como é que a comunidade produz os conteúdos que chegam ao espaço público? Não a televisão, por exemplo, que só vem fazer o evento público, mas como é que no dia a dia é construir esse referencial? Como é que no próprio local, como é que nos próprios territórios existem informações relativamente ao processo de construção da nossa referência identitária coletiva? Há centros de interpretação, há laboratórios, os dados estatísticos estão disponíveis ao nível local, há uma casa de ambiente, de cultura, há, por exemplo, espaços onde nós podemos ter elementos que dão informações em termos de rádio comunitária, televisão comunitária. Ou seja, a construção da nossa imagem, nossa visão, acaba por projetar aquilo que nós queremos ter enquanto agência. Esse segundo momento, para mim, é
um dos elementos mais importantes, mais estruturais, porque, por um lado, permite a própria atualização da nossa cartografia social. E aqui, nós conseguimos chegar quando temos organização. Não se consegue fazer a construção da consciência pública sobre o nosso problema só a partir de situações descontínuas. Tem que ser a partir da nossa capacidade de organização efetiva. Há entidades para fazer isso. Há associação, há grupo de interesse, há coletivos socialmente organizados, há ONGs, há microempresas, há empresas sociais. Todas essas manifestações são elementos que contribuem para a construção dessa consciência. Agora, essa consciência até pode existir. Até pode haver, por exemplo, organizações no local. Mas se não há uma articulação entre a produção de consciência e o engajamento territorial, dificilmente nós conseguimos ter uma ação que seja incisiva no próprio espaço. Então, isso nos leva, só para marcar aqui, isso nos leva à ideia de como que nós chegamos à mobilização social. O processo de produção de mobilização social só pode acontecer no quadro de movimentos sociais. Okay? Só. A mobilização social não acontece no quadro de partidos políticos. Só. Por que é importante a ideia de mobilização social? Aqui nós temos que definir quais são as nossas missões, quais são as nossas metas, quais são os nossos objetivos, quais são os nossos resultados. E aqui temos que definir qual é a mudança que queremos ter no próprio espaço. Se não há uma visão partilhada da mudança e nem a visão partilhada sobre o futuro, não acontece a transformação social. Mas essa mudança tem que ocorrer no quadro de um compromisso que é assumido entre as partes que estão no próprio território. Uma das grandes questões que nós temos assistido tem a ver com a necessidade ou não de formalização das estruturas. Aqui tem que se trabalhar em aliança. Da minha experiência, o que tenho visto em termos, por exemplo, da viabilidade de processos de transformação, é que um território deve ter vários movimentos de emancipação. Movimento feminista, pela terra, pela moradia, pela alimentação, pela comunicação, pela questão da igualdade. E esses movimentos não precisam ser formalmente constituídos. Não precisam. A partir do momento que nós transformamos essas manifestações de interesse em entidades formais, começa a competição e a alienação político-partidária. Portanto, a um primeiro nível, nós precisamos de movimentos com estruturas horizontais, em forma de colégio, onde as decisões são tomadas por consenso, e que permitam trazer todas as questões que afetam a nossa vida. Temos esgoto, temos água, temos luz, temos gás, temos saneamento, temos tal. Esses grupos são grupos de protesto, de agitação e que permitem, pelo menos, ocupar o espaço público com os corpos necessários. Nessa fase, nós não estamos a pedir, por exemplo, manifestos, abaixo-assinado. Não, aqui é o ato mais direto. Ocupar territórios. Colocar o lixo todo que existe no bairro nos acessos principais da cidade. Okay? Chamar a atenção e demonstrar como é que o sistema público, ou político, ou partidário, coloca as pessoas na situação da pobreza. Esse é um espaço de reivindicação. Acender pneus na estrada e tal, é ali que isto acontece. Okay? A um segundo nível, nós temos que ter aquilo que podem servir como cooperativas.
não significa que são cooperativas, mas podem servir como cooperativas, que são entidades que prestam serviço. Como, por exemplo, vimos no caso das mulheres. A partir do momento que as mulheres já nem uma mulher, nem são duas, são tantas, devem estar em regime de cooperativas para poder prestar serviços. Quando há os movimentos sociais a dizer nós não temos, por exemplo, pavimentos, a cooperativa pode jogar o papel na produção de espaço mais digno. Ou seja, nós temos capacidade de reivindicação, mas temos capacidade de oferecer serviços que ajudam a resolver esse problema. A um terceiro nível, nós devemos ter as associações. Quais são as associações? São aquelas entidades que trabalham em termos de mediação, podem ser formais ou não, para atuar em termos meso e que permita dialogar com entidades como, por exemplo, FUNUAP, PNUD, autarquias, para que as pessoas mais vulneráveis estejam literalmente expostas a todo o processo manipulatório. Mas também não significa que as estruturas, por exemplo, de movimentos sociais, devem permanecer enquanto tal. É um espaço de movimento, não é um espaço de permanência. É um espaço de movimento. E é um espaço que é mais habitado, sobretudo, por adolescentes e jovens. Agora, ao nível, por exemplo, das cooperativas, nós podemos encontrar vários grupos. Vários grupos. Não precisam ser grupos especializados. Não, aqui não se pede nenhuma especialização. Mas são aquilo, por exemplo, no contexto da Guiné-Bissau, nós chamamos de agricultores familiares. São pescadores, são transformadores, são agricultores, são agentes de medicina tradicional, são pessoas, por exemplo, que conhecem todo aquilo que é mediação da relação com a comunidade. Ou seja, são pessoas que têm múltiplas funções dentro daquilo que é a habitabilidade num contexto territorial comunitário. Agora, a um quarto nível, devem existir aquilo que são as ONGs. Okay? Não estou a dizer que devem reproduzir modelos de ONGs. Devem existir, por exemplo, entidades como Projeto Outros Beiros, que não substitua as outras entidades, mas está numa perspectiva de reforço de capacidade das entidades locais. É essa configuração de atores, movimentos sociais, cooperativas, associações e ONGs, que se cria a capacidade de mobilização social. Ok, temos agora o problema da água. Quem é que faz o quê? Há um grupo de protesto. Há um grupo que cria possibilidades para abaixo-assinado. Há um grupo que vai para a negociação. Há um grupo que está a mobilizar recursos para criar processos alternativos e há um grupo que trabalha na dimensão da organização comunitária. É fundamental que a mobilização social não seja compreendida só enquanto um espaço de reivindicação e de protesto. Mobilização social é, sobretudo, a nossa capacidade de superar problemas e construir soluções que fazem parte daquilo que é a nossa meta. E, por isso, o maior desafio que nós temos neste contexto é como é que nós criamos, ou como é que vamos criar a capacidade local para a mobilização social permanente. Nos próximos 10 anos, quais são as mudanças que queremos para atingir determinadas visões e metas, mas com que entidades para jogar esse papel? Esse trabalho, muitas vezes, é feito aqui na cartografia, porque a cartografia nos dá toda a visão do território. Então, é aqui que nós chegamos à última etapa, que é a etapa da transformação estrutural. Okay? Sem a transformação estrutural, nós não podemos dizer que, por exemplo, o nosso projeto foi um sucesso. Quando chegamos aqui, é porque há 3 dimensões que são resolvidas. A primeira dimensão é como é que a organização política da nossa participação permite criar uma capacidade autónoma de tomar decisões que protegem a nossa comunidade.
Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão, como é que a forma como nós produzimos o espaço gera possibilidades de renda e de autofinanciamento ou de cofinanciamento que permita não só a autonomia das organizações que estão na comunidade, mas também a autonomia de produção de bens e serviços nas comunidades que permitem às pessoas gerarem bens e serviços na própria comunidade ou nas proximidades da comunidade. Por exemplo, uma das coisas que os governos fazem, e bem, em termos de diluição da capacidade de mobilização social, é fazer novos assentamentos fora do espaço comunitário, dispersando as pessoas que tinham uma possibilidade de mobilização. Mas, mesmo que não faça isso, muitas das vezes é colocar tudo aquilo que são as possibilidades da renda fora desse espaço. Mas, quando olhamos para esses espaços, não têm nenhuma oportunidade de serviços. Unidade hospitalar, serviço educativo, serviços culturais, serviços de lazer, serviços infraestruturais, não estão nesse espaço. Portanto, quando nós trabalhamos a mobilização social, é para permitir com que quaisquer outras formas de produção do espaço do ponto de vista público que venham gerar mobilidade, que não cria uma desagregação das capacidades de mobilização social. Porque é isso que nos garante a transformação social. Ou seja, o processo econômico de mobilização de recursos, bens e serviços para a construção da capacidade autónoma de presença nesses espaços é intimamente um ato político. E como é um ato político, nós temos que ter uma espécie de salvaguarda de como é que, mesmo que estamos numa situação de dificuldades de mobilização de recursos, como é que internamente ou dentro dos atores que estão configurados nessa agência, vamos ter possibilidades de entrar com coparticipações no processo de financiamento das nossas ações. Pode ser através de juntamão, pode ser através de campanhas, pode ser através de remessas, pode ser através de vendas de produtos, mas qualquer tipo de financiamento deve ter uma base para a qual nós temos uma contrapartida que permita termos também voz no processo da construção dessa transformação. O que é que isso nos obriga? Isso nos obriga a olhar para o território enquanto uma entidade, não só de proteção da condição humana, do ponto de vista vivencial, mas que tipo de produção de economia é que vai permitir com que nós sejamos uma comunidade com poder e influência. E na elaboração da cartografia devem ser feitas um mapeamento das atividades econômicas geradoras de renda que o espaço tem. Devem ser feitas como é que, por exemplo, esse espaço contribui no produto local bruto ou no produto nacional bruto. Se temos um porto de pesca nessa zona, temos que demonstrar como é que a valência desse porto de pesca deve ter incidência ao nível da nossa comunidade e propor isso enquanto uma entidade capaz de trazer aquilo que é a responsabilidade, por exemplo, muitas vezes diz a responsabilidade social, mas a responsabilidade do ponto de vista da transferência de recursos. Se a dimensão política e a dimensão econômica é fundamental, outra dimensão é a dimensão cultural desse espaço na questão de transformação estrutural. De que modo é que as nossas manifestações culturais, os nossos modos de vida, as nossas formas de estar e de convivência, também são elementos que devem entrar dentro do nosso modelo, por exemplo, de governança. Isso, muitas das vezes, é completamente esquecido quando nós olharmos para as comunidades do ponto de vista organizacional. Encontramos comunidades que têm uma associação, têm uma Assembleia Geral, têm um Conselho Fiscal, mas que nunca funcionam, porque não estão dentro do padrão cultural das nossas comunidades. Nós temos um modelo, por exemplo, vamos pensar, todos dizem que as pessoas têm que pagar a cota, mas não dizem nos seus estatutos como é que se paga a cota. Mas nós sabemos que há formas de solidariedade para mobilizar recursos
que poderiam servir para alimentar, por exemplo, a nossa agenda e a nossa organização. Então, aqui o que estamos a tentar dizer é que, se por um lado a cultura é um elemento importante do ponto de vista da identificação e identidade dessas comunidades, desses territórios, a cultura tem que ser tomada como economia criativa. Como economia criativa, para trabalhar tanto na dimensão do ensino, da pedagogia, da aprendizagem, mas também na dimensão, por exemplo, de geração de renda e, ao mesmo tempo, da produção da coesão social. Se nós trazermos essas três linhas sobre a política, sobre a economia, sobre a cultura, nós estamos a construir um modelo que permita ter, efetivamente, aquilo que nós chamamos da soberania territorial. Okay? Então, o que é que eu quero dizer é que nós podemos pensar que transformar o espaço do ponto de vista físico, arquitetônico, é bom e é necessário, mas ele não é um fim em si, enquanto não trazer todas essas dimensões de como é que nós produzimos a informação sobre o espaço, temos a memória sobre o espaço, criamos a consciência sobre a nossa ação e o nosso território, como é que isso nos possibilita a capacidade de agir enquanto atores e sujeitos da nossa transformação e como é que eles nos blindam dos processos que levam à alienação. No final, o que é que nós estamos a fazer no fim? Para aqueles que são arquitetos, no final, nós estamos a construir aquilo que é a nossa comunidade. Okay? No final, estamos a construir uma possibilidade de trazer pessoas, comunidades, pessoas marginalizadas para o centro da ação da governança pública. Mas, ao mesmo tempo, essa governança pública obedece a uma orientação que permita nós olharmos como sujeitos da nossa transformação e a construção da dignidade do ponto de vista espacial, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista político. E é desse processo que nascem lideranças que permitem depois a mobilização para o espaço público, ao nível nacional, mas também para termos a ligação com a própria comunidade. Duas coisas rápidas estão a acontecer aqui, e não é só em Cabo Verde, eu vi isso em Nigéria, vi em Angola, só para olhar para o contexto com maior densidade populacional, é que cria-se organizações primeiro antes de ter uma ação comunitária. E isso vai na lógica daquilo que é o interesse dos partidos políticos, que passam a ter essas pessoas como antenas, que poluem a capacidade de mobilização e de transformação e que depois leva à recuperação política. Todas as lideranças das associações, hoje, na Nigéria, em Angola, Cabo Verde também começa a ver a partir do contato que vou tendo, todos têm 2, 3 anos na associação e depois estão no partido político. Todos. Qual é a dificuldade? É que nós não acreditamos que o processo de mobilidade social ascendente pode vir através de uma possibilidade de construção social pública, independentemente dos partidos políticos, porque a organização para a mobilização não superou a capacidade de mobilização dos partidos políticos. Por que é que não superou? Porque não tem ainda a capacidade de produção econômica. Se as associações passarem a produzir mais capacidade econômica, vão ter poder. E se tiverem poder, podem levar a modos de governança que seja diferente ao modelo dos partidos políticos. Isso é uma luta para o poder. Então, sendo uma luta para o poder, nós não podemos olhar para o território como um espaço só de ensaio. É um espaço de luta. É um espaço de luta para a sobrevivência, para a dignidade, mas também para a afirmação da nossa condição como entidades produtoras da nossa própria história. Então, e a nova história pode acontecer a partir do momento que os nossos projetos também são mais duráveis, a partir do momento que os nossos projetos se inscrevem dentro de um processo de transformação estrutural. E por isso, aquilo que eu tenho para vos dizer é que, do que tenho visto até aqui, nós temos o embrião para trabalhar sobre 4 questões. A primeira questão é como valorizar o que já foi feito até aqui, como podemos valorizar, não só ao nível público, mas desse espaço. Depois,
como continuar a potenciar os atores que estão naquelas próprias comunidades, ok? É fundamental continuar a fazer esse trabalho de potência. Depois, como mobilizar recursos, fundamental. Temos que pensar nisso, como continuar a mobilizar recursos de uma forma permanente e que permita esse processo ser o combustível. E depois, como mudar a realidade. Que tipo de mudanças é que nós queremos? Que tipo de território é que nós queremos? Que tipo de cidades é que nós queremos? Quando nós pensamos nisso, vamos chegar num conceito central. É que nós conquistamos o direito à cidade. Não somos beneficiários da oportunidade de estar na cidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Miguel. Nem foi preciso perguntar se tinha alguém a fazer perguntas. Yes, obrigado. Is it good if I do it in English? Yeah. Inglês, mas não para criar. Come again? Para inglês, não para criar. Okay, tá bom. Cool. I like the model because I think that's really necessary to start with every design in within an urban context, to start with like the social part, the inclusivity, and then build like memories and build on that and create like a structure. How do you perceive like the role of an architect and an urbanist within this model you're creating, from your point of view? And especially also from a point of view from Cabo Verde, that's like different than like a context that I work. How do you perceive like the social part, the organization part, what is already built, especially when you talk about like bairros that has been built with not that much of a funding, and how do you perceive then like the existence as part of their their infrastructure to build upon? So my basic question is, how do you see the role of architect and urbanist within this part, and how can one follow the process, and how can one guide one to make some of the decisions that are more technical or more based on policy, and translate the ideas of the people towards something that can be incorporated in policy and design thinking? Yes. Boa tarde, muito obrigada pela comunicação. Foi muito interessante e bastante denso, eu acho que valeria uma leitura. Então a pergunta é muito simples, é se tem um artigo ou algum espaço em que nós possamos consultar para absorver mais do modelo partilhado. Obrigada. Obrigado, Miguel. Para esclarecer, dentro deste esquema, onde é que nós podemos imaginar possíveis relações diplomáticas com instituições estatais ou do género? Obrigado. Podes responder agora? Obrigado. Posso passar a Francisca? Sim. Obrigada. Muito obrigada, Miguel. Eu gostaria de saber se tem um exemplo prático de aplicação desta abordagem que pudesse partilhar connosco. Bom, questões mais rápidas. Sobre cartografia social existe muito material, ok? O grupo que eu pertenço na Amazônia, em Manaus, tem
se puserem Alfredo Wagner, cartografia social, aparecem muitas coisas, né? Na Guiné-Bissau vai sair agora, se não me engano, em abril, maio, um trabalho que eu coordenei sobre cartografia da memória dos agricultores familiares em todo o litoral sul da Guiné-Bissau. Okay? Mas memórias de ocupação de espaços, nas zonas, por exemplo, de mangue, nas savanas e nos espaços agrícolas como hortas e campos agrícolas. Ali há coisas muito interessantes que nós fizemos. Eu posso dar 3 exemplos. Um dos exemplos é olhar como é que os povos do litoral constroem as suas cidades. Que nós reduzimos a dizer a construir as suas habitações. Não, constroem as suas cidades. Que tipo de arquitetura têm? Como é que fazem uso, por exemplo, das técnicas de saberes ancestrais para construções ecológicas? Como é que é o espaço habitacional com os espíritos, com os seres humanos, com os animais? Há uma ideia de como é que a espacialidade se organiza a partir dos povos tradicionais. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão, olhamos, por exemplo, qual é o calendário produtivo normal, né, ocidental, de janeiro a dezembro, e depois tomamos culturalmente como é que eles organizam em função de seca e chuva. Para depois olhar que tipo de produções fazem de acordo com os rituais que estão associados. Ou seja, o foco é que os espaços onde produzem elementos espirituais que servem para a sua manutenção no espaço, mas também para a consolidação da sua identidade, a sua cosmovisão. Então, a produção, se nós olharmos, por exemplo, eu fiz esse trabalho também no Recôncavo Baiano, tudo aquilo que entra para o sistema alimentar é espiritual. Portanto, há uma relação iminente entre a produção alimentar e a produção espiritual. Okay? De modo que os espaços sacralizados desses povos são espaços, muitas das vezes, agrícolas. Okay? Como também as florestas, que têm tudo aquilo que é as plantas medicinais e tal. O terceiro elemento é que nós fomos ver é que tipo de conflitos é que existem no acesso a esses serviços e recursos. São conflitos de ordem econômica, de ordem política, de ordem social, de ordem ambiental, de ordem territorial. E que entidades é que existem dentro e fora para a resolução de conflitos. Okay? E depois, que espaços é que existem para que esses conflitos, por exemplo, sejam levados à mediação e à justiça. Portanto, essa cartografia permitiu-nos chegar a algumas conclusões, né? De que o Estado é completamente ausente daquilo que é a visão da cultura que as pessoas têm sobre o seu território. E que os conflitos que existem é decorrente das políticas neoliberais que o Estado adota para a privatização desses territórios. E, em terceiro lugar, o modo ocupacional do espaço leva à privatização de territórios, patrimónios comunitários ou coletivos. Então, essa é a discussão que nós estamos a encontrar nesses territórios todos. Agora, posso dizer também que, se nós vamos, por exemplo, olhar para a questão da mobilização social, aí há uma mobilização de organizações, há muitas coisas. Eu tenho vou deixar com o Nuno, tem um livro que fiz sobre a sociedade civil e o Estado, por exemplo, na Guiné-Bissau. Até 2012, o sistema das Nações Unidas, a União Europeia e o Banco Mundial não financiavam pessoas coletivamente organizadas. Só financiavam associações formalmente constituídas. O que é que isso levou? Isso levou a com que iniciativas endógenas, fluídas, que têm maior capacidade de ação, todos foram legalizar para ter acesso ao financiamento. Num bairro de 3.000 pessoas, nós encontramos 20 associações. Okay? A mercantilização da cooperação, completamente. Porque precisavam de que essas pessoas estivessem legalizadas. Não precisavam coisíssima nenhuma. E matou várias dinâmicas de organização do espaço público e até do voluntariado que havia. Portanto, há muito material sobre isso. Há muito material. O Reddit tem muitas coisas sobre isso em Cabo Verde. Nós temos trabalhado com um conjunto de atores que têm produzido essa preocupação, esse pensamento. Agora, o que é novo e que
só a partir do Covid que começou a ser elemento de produção teórica é o conceito de economia da vida. Okay? A economia da vida começou efetivamente a ser discutida a partir de um grupo da África Ocidental, quando nós tivemos todas as restrições com o Covid. E em 2021, há um intelectual ocidental que fez um livro baseado nessa experiência. Em Cabo Verde, o tema foi introduzido em 2023, com uma iniciativa que foi vendida à Câmara da Praia para o processo, por exemplo, de oficialização, não é legalização, de todo aquilo que era a atividade considerada informal à volta de Sucupira e que serviu de base para sustentar a própria economia da capital durante a pandemia, mas fazendo duas coisas básicas. Dando proteção social, ou seja, inscrever as pessoas que estão na economia da vida no Serviço de Segurança Social, para terem direito, quer aquilo que deveria ser o seguro dos seus produtos, do seu trabalho, mas também o direito depois à reforma. Mas, ao mesmo tempo, ir, por exemplo, buscar aquelas pessoas que o INE contabiliza que, quando fazem um biscate, já consideraram como emprego, para também, naquela altura, beneficiarem de serviço de segurança social. Bom, politicamente fizeram tudo ao contrário. Okay? O que interessou foi uma propaganda grande sobre a legalização das atividade econômica, por exemplo, dita informal, e não se deu nem proteção social, nem o direito, por exemplo, à aposentadoria ou à reforma. Mas a ideia, por exemplo, Ghana fez isso, a África Sul está a fazer, Nigéria está a fazer, e depois garantir que, no processo desse reconhecimento, que seja reconhecido, por exemplo, as formas mais fluídas de transferências de recursos monetários. Ou seja, a pessoa não precisa ter conta bancária, mas se tiver, por exemplo, de fazer transferências através de telemóvel, mobile money, na Guiné, Orange Money, aí o sistema pode reconhecer que é um mecanismo enquanto tal. Porque as pessoas não têm dinheiro para pagar, por exemplo, manutenção da conta. Mas podem fazer transferências e pagar 5 CFAs para que beneficiem no serviço. E hoje, por exemplo, no programa que nós temos na Guiné-Bissau de segurança alimentar e nutricional através das cantinas escolares, é compra direta no agricultor familiar com mecanismo de transferência direta através de mobile money. Nenhum daqueles agricultores familiares, 30% do alimento escolar na Guiné-Bissau vem da agricultura familiar com compra direta ao nível, por exemplo, das comunidades. Nenhuma dessas pessoas tem uma conta bancária, nenhuma daquelas cooperativas tem uma conta bancária, porque é despesa. Então, é preciso olhar para esse modo de produção de economia justa que permita não ficar na burocracia da participação, mas libertar as pessoas para continuar a fazer aquilo que é mais importante. Okay? Agora, quando eu, para responder a minha irmã, ora, como apresentei-se, em nenhum momento, um capapia de Estado, e para como na comunidade, no território, Estado é ele que bloqueia, ele que é opositor. Não é? Estado é ele que é oposição da população. Estado é que é amigo da comunidade. Então, não compre pega que figura, que não oprimindo, não por dentro do problema de solução. Qual que é a ideia? Ideia e reinvenção de nação. Ideia e reinvenção de nação. Ideia que reconstitui o Estado. Pois, se não reconstitui o Estado, não continua tendo o mesmo processo colonial. E o processo colonial é só de fora, mas de dentro pode ter nele próprio. E não tem ele mesmo forte. Então, o que é que está mostrando? Está mostrando como a nós, onde é que não tem que tomar Estado nele? Não tem que tomar Estado, em primeiro lugar, ali ou quando ele trabalhar sobre consciência. Para tudo que é comunicação para mobilização social, não só visa a comunidade, não só visa a população, mas também visa o Estado. Demonstra o Estado a nível de precariedade que colocar no nele. Demonstra a população para ter consciência de como esse modelo de Estado é que servindo. Esse modelo de organização de Estado é que servindo.
esse modelo de organizações de partido, de todas as instituições coercivas, são finanças, alfândegas, polícia, e que é isso que servindo? Então, se não chegar a esse nível de ter percepção de qualquer relação que não tem que estar a partir dali, e está a fazer com que ali, no nosso Estado, suma uma entidade que nós não reinventa. Não tem que reinventar. Por exemplo, não tem serviços de registro participativo na comunidade, não tem polícias comunitárias na comunidade, não tem sistemas, por exemplo, de proteção social na comunidade, não tem sistema, por exemplo, de produção de água e de pagamento de serviços de abastecimento de água na comunidade, e que não permite qualificar, empregar, empoderar e criar entidades políticas na prestação de serviços que o Estado sequestra. Okay? Para poder permitir, hora que, por exemplo, não tem necessidade de resolver o problema de muro, e que a Câmara que não bem para resolver, a nós não tem toda faculdade de resolver. E na contribuição, do ponto de vista financeiro e também produtivo, e passa para essa capacidade de ter autonomia. Como não falou, como é preciso, naquele terceiro nível, que ter organizações que têm competência de prestar serviço e que têm competência de influência. Esse que está a ser gratuitamente. E que foi vontade do governo no Brasil fazer orçamento participativo. E foi imposição. A partir do momento que tem imposição, eu olharam mangas de falcatrua que o sistema político estava nela. Então, ela não está tendo a capacidade de falar, não, e que a campo de futebol, e sistema de esgoto, e que centro comercial, e creche, por exemplo, para meninos. Mas cá a nós, e que tem um empreiteiro de fora, quando é um cumpul, não tem pessoas qualificadas para prestar serviço. Okay? Então, trata levando a uma questão de papel de arquiteto. Um dos erros que não cometi na elaboração de políticas públicas e foi acreditar como competências especializadas e era dono de processo. Não fazia antropólogos para definir políticas públicas, que leva à colonização. Não fazia com sociólogos, que leva a políticas públicas de Estado coercivo. E não fazia com arquitetos, que leva a política de criar cidades tristes. Que falar de centro, vida catela, que falar de periferia, e que assumir a responsabilidade de criar um ordenamento participativo. Então, mito de especialistas, a OS, e coisa que está para fora. Todo ator público, quando faz intervenção no espaço, que assume dimensão política, de se condição enquanto cidadão, se carteira profissional e irrelevante. Por quê? Por ser exatamente aquele arquiteto que está no gabinete, que recebe dinheiro, mas que não tem nenhum tipo de vínculo com o espaço. Até por ser aquele arquiteto que também para terreno, mas só para gente por olhar, mas que tem ligação afetiva com a comunidade. O que acredita como o projeto e assessora aqui a comunidade na cria capacidade de transformação. Então, daí que postura profissional no contexto de produção de mobilização social e só uma dimensão de responsabilidade cívica. Então, nunca tem que endeusar nenhum tipo de perfil profissional dentro do processo de construção do espaço público. Por ter um médico perfeitamente bom, mas e um alto ativista engajado na questões, por exemplo, de saúde materna e infantil, mas também que está ajudando na levantar do bloco para convocar. E aquele mesmo médico e por aí manifestação e confrontar autoridades sobre a injustiça que tem na comunidade. Mas não de como a minha atuação enquanto arquiteto, ou enquanto sociólogo, ou enquanto urbanista, que não é que é possível. Que incumbe-se de prestar nesse serviço, não falar obrigado, ficar na gabinete de Câmara, mas ali não tem espaço. A nós não está mobilizado para não desenvolver aptidões, competências, que nos permitindo pôr ao serviço da comunidade tudo o que aqui aporta necessário para criar transformação. Então, isso significa como se não bem penjube, que aqui eficiência de políticas públicas, exatamente essa cultura fragmentada de técnicos e não de instância de diálogo que está permitindo uma visão mais holístico, mais partilhada, para falar como a nossa, enquanto cidadão,
notícia proposta de transformação da própria cidade. Então, meu conselho, se por dar, e para falar com nós estamos numa fase de que nós estamos a ser convidados para assumir propostas de políticas públicas que nós sermos capazes de colocar sustentabilidade ou durabilidade de bem-estar das comunidades enquanto elemento central de nossa ação pública. Ou seja, projeto e um pretexto dentro de que visão de criar comunidades resilientes. Mas que resiliência e tem correspondido do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista territorial, do ponto de vista cultural, para por ter capacidade de blindar, de proteger, de próprio que entorno que é mais complexo para ela. Agora, minha ideia é como, enquanto mais não produzir esses tipos de capacidades de mobilização, nós estamos mais próximos de gerar transformação no sistema político. Não temos lideranças, não temos gente que tem compromisso, não temos gente que está envolvido com agenda local, não temos gente que tem consciência de qualquer alertas que tem para cá alienar o processo. Mas também não temos mais capacidade de controlar gente enquanto protagonista político. Ora, aqui na parte, por exemplo, um candidato a governo, qualquer compromisso que tem com a comunidade, qualquer agenda que tem na comunidade, e cada vez que tem interesse, tem vontade. E tem uma visão partilhada de como nós não temos tudo uma necessidade de chegar à construção de uma plataforma. Nós estamos olhando na África do Sul, e nós estamos, por exemplo, a África do Sul está elegendo bancada de agricultores, deputados, bancada de deputados rurais, mas também, essa notícia, o mais forte sindicalismo, mas também como a bancada de sindicalistas estão a construir processos voltados para direitos sindicais. A gente pensa como o futuro, por exemplo, do país como Cabo Verde, que tem descontinuidade territorial, que tem baixa incidência de população e que tem bastante mobilidade de população jovem para fora, desafio cada vez mais e como iniciativas a nível comunitário e local poder permitir renovação do tecido social e formas de organização pública voltaram para pessoas, voltaram para a comunidade e não voltaram para políticas e instituições. Cabo Verde tem políticas, mas práticas muito pouco eficientes. E práticas, muitas das vezes, geradoras de desigualdade, de estresse social e de violência. Então, direito à comunidade, direito à cidade, direito ao território e uns de princípio que levam à transformação no sistema político. Obrigado. Ele que tem direito à pergunta, porque nós estamos trabalhando junto desde 2012. A questão é precisamente isso. E agora eu vou falar em português. O problema, transportando isto para a realidade cabo-verdiana, é que temos de ter em conta duas coisas. Primeiro, o problema de Cabo Verde não é o Estado, porque o Estado está colonizado pelo partido. E Onésimo Silveira disse isso muito bem nos anos 90 e é verdade. E, segundo, o processo de descolonização tem que ser mental. Porque este modelo é o modelo ideal. E nós aplicamos isso na praia. Tu até te veste quando, a partir do Covid, não é? A sociedade civil praense mobilizou-se. Juvenil, comunitária. Não é? Tu te veste aí, acho que em 2022, que falaste disso, que era um processo que estava em curso, e porque havia um financiamento da cooperação luxemburguesa, que a PNUD fazia de intermediário. Isto está tudo documentado e foi pago pela PNUD. O trabalho que se iniciou em Safente. Isto está tudo documentado na praia. Qual é o problema? O problema é que houve todo esse processo, mas aqui quando se fala da horizontalidade, a resposta é porque as próprias sociedades, ou seja, as próprias organizações da sociedade civil, a sua mentalidade é colonial no sentido que se não há hierarquia não funciona. Quando o Juntamó é hierárquico, quando na prática o cotidiano deles é horizontal.
O Jason, por exemplo, esteve na praia a fazer estágio, 1 mês, para conhecer esse processo. Na altura, eu trabalhava no Xalabas e houve este processo de colaboração, inclusive com o Xalabas e com o que nós fazíamos. Porquê é que não foi à frente? Porque já se falou aqui, o que se falou aqui no início. Porque houve mudança partidária na Câmara da Praia e o atual presidente da Câmara da Praia entendeu que aquilo é do outro presidente da Câmara. Por isso que nós falamos muito da questão da institucionalização. E depois, não, colonizou. Não sei se vocês deram conta de uma manifestação que se fez em 2022 na Praia, que foi chamada Estado da Nação. É o resultado de rua do que se iniciou em 2020. Não é? Portanto, a questão, rapidamente, tu conheces o processo da Praia, é um processo viável, lento. Agora vou reiniciar isto com o coletivo Garra, aí em Enxada Limpa, a maior casa para todos de Cabo Verde, num outro contexto, não é? Havia arquitetos, naquele processo havia arquitetos, alunos da Piaget, mas o que acontece é o que tu falaste, não é? Que nós até escrevemos isso juntos, a ONGificação da sociedade civil. Essa obrigação de ser uma ONG. Isto mata o processo. Não é? Agora, como é que se ultrapassa isso? Em Cabo Verde, que é uma realidade completamente diferente da Guiné nessa perspectiva. Porque é uma sociedade super fragmentada e tu tiveste agora, há pouco tempo, não é? Ali em Alto da Glória, vocês falam aqui da informalidade, vocês vão para Alto da Glória. Não é? Um arquiteto muito afamado em Cabo Verde esteve lá e disse: o que é que eu vou fazer aqui? E tem prémios de todo tipo. Eu não vou dizer o nome, não interessa. Não é? Portanto, como tirar isto do papel? Porque já se tirou, mas qual é o processo realmente, pensando em Cabo Verde, conheces bem, de fazer com que isto funcione realmente? Eu acho que é politizando, porque não está politizado, mas é um processo que é longo. Eu não sei se fiz uma pergunta, mas da experiência que tu conheces, do que nós fizemos na praia, por exemplo, e que tu várias vezes já foste lá falar com o pessoal, o que é que está a falhar? Ou se está a falhar alguma coisa? Não, está a falhar, claramente. Mas eu que tenho dito, eu gosto de 3, digo sempre 3 para sistematizar a ideia. Está a falhar 3 coisas, Redi. Está a falhar a natureza das organizações. Quando nós criamos organizações, se não se assume que as organizações são eminentemente políticas, elas, a priori, são nado morto. Okay? A natureza das organizações não são organizações de caridade, não são organizações de festa, não são... Não. São entidades eminentemente políticas. E é preciso visão partilhada em torno dessa criação. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão, que acho que nós falhamos, quando nós criamos organizações e não pensamos em mecanismos de produção de financiamento autónomo, ou seja, como é que nós vamos gerar receita ou renda para financiar a nossa ação, isso mata as organizações, transforma-nos em pedintes. Então, a dificuldade é que a criação das organizações ditas sociedade civil foi uma inculcação também do Banco Mundial, nós sabemos, nos anos 80, e produziu uma organização que, à custa do Estado, ia buscar recursos para criar uma ideia de menor Estado. Mas essas organizações vieram com o DNA de que haverá recursos disponíveis, mas nunca que iriam faltar recursos. E quando faltar recursos, o que é que devemos fazer? Eu, quando olho para aquilo que são as rabidantes, por exemplo, aqui em Cabo Verde, ou as bideiras, por exemplo, na Guiné-Bissau, são mulheres que estão na atividade econômica que nunca precisaram de um sistema público para iniciar o seu negócio. E que o sistema público foi buscar
para ter rentabilidade das suas instituições. Então, essas pessoas foram agências de financiamento das políticas públicas. Bolsa de estudo, sistema de saúde, acesso a microfinanças, sistemas de mutualidade. Então, por que as organizações não pensam em criar entidades que são produtoras da sua capacidade de mobilização de algum recurso? Então, essa ausência de o pensar econômico, de mobilizar o dinheiro, de buscar dinheiro. Por exemplo, eu vou dar aqui a referência à nossa organização na Guiné, Tiniguena. Tiniguena é uma ONG. É uma ONG. Mas é quem tem 30% da distribuição do alimento escolar no sistema público. E não recebe dinheiro. Recebe dinheiro. Porque dá assistência técnica à produção, dá assistência técnica a combate de pragas, dá assistência técnica à manutenção, por exemplo, da capacidade de produção agroecológica, dá assistência técnica em termos de produção de conteúdos escolares relativamente à alimentação saudável e educação do paladar, dá assistência técnica à formação das cozinheiras nas cantinas escolares para criar menus com produtos locais. Então, tem que receber dinheiro para isso. Mas não é à custa dos agricultores. É dentro daquela cota de serviço que presta ao Estado. Ou seja, de 30% de compra de alimentos aos agricultores familiares que dá, o dinheiro do produtor tem que ir 100%. E não é em consignação, é pagar, é financiar a produção. É financiar a produção. A partir daí, recebe os tais custos da administração que o PNUD e o Banco Mundial têm de 5%, 7%. Entende? Que não vai para entidades empresariais que não prestam esse serviço de capacidade produtiva, só compram produtos. Aliás, Cabo Verde faz mal e porcamente, compra alimentos escolares nos centros comerciais, não nos agricultores familiares. Bom, talvez não, mas Cabo Verde continua com esse modelo. Continua a fazer essa compra. Até há um relatório que saiu agora no passado, da FAO, que mostra os países ainda que não conseguem fazer compras locais. Depois, há outra coisa importante, é que quando não se define qual é a identidade cultural da organização, também perde-se. Portanto, a política, a economia e a cultura são fundamentos para criar essa capacidade. Nós somos poucas organizações, por exemplo, na Guiné-Bissau, que mantêm a capacidade de se autofinanciar. Aliás, fizemos uma coisa que para muitos era impensável. Criamos um restaurante à base de produtos da terra. Mas criamos uma cooperativa que é da ONG para prestar esse serviço. E não ter nem passivo, mas criar, por exemplo, temos infraestruturas, temos recursos humanos que são pagos para esse serviço. Mas muitos dizem, mas uma ONG não pode ter lucro. Aquilo não é lucro. Muito pelo contrário, não é lucro. É criar economia. É demonstrar aos serviços públicos como pode valorizar consumir natural, consumir local e aquilo que nós tem valor. E, ao mesmo tempo, educar as crianças sobre o direito à alimentação saudável, direito ao consumo limpo e responsável. Ou seja, aquilo que estou a dizer é que, na natureza de criação das organizações, nós temos que tomar essas dimensões todas para que as entidades possam ser viáveis, pelo menos terem 20 anos. Depois pode dar alguma coisa. Mas nós, por exemplo, no próximo ano, vamos fazer, 35 anos. Mas nunca paramos. Então, eu que estou a falar aqui, sou produto desse processo. Porque em 1994 foram buscar a escola para o programa de visita de estudo a sítio de património natural e cultural e levaram uma cabeça de que era sustentabilidade ambiental, era soberania alimentar o futuro. Recusei o curso de medicina e fui fazer planeamento estratégico. Então, essa dimensão mais pedagógica, mais de proximidade e de clarividência daquilo que são os desafios e metas, que poderá nos permitir pensar em organizações mais duráveis e processos de intervenção mais sustentáveis e equitativos. Obrigado. Entendi que falou na captura
pelos partidos políticos, no poder pelo menos, de membros de organizações de sociedade civil. E que isso seria extremamente negativo. É algo comum ouvir-se isto. Mas há que se pensar a que nível de organização, o tipo de organização, o nível, e dos seus componentes. Porque eu até já estive ligado a algumas associações, organizações, mas isso pode ser uma estratégia muito inteligente da própria organização. Porque consegue, depende do nível dos seus membros. E eu até defendo isto. Eu nunca estive ligado a partidos políticos e sempre fui contestatário. Permite que essa organização infiltre, no bom sentido, os partidos políticos, os órgãos de poder de decisão. Pode até envenenar, em certa medida, mas cria até meios de diálogo e de assertividade da organização. A organização é levada a um outro nível. E organizações que eu já fiz parte, conseguimos membros no Parlamento que influenciam, que conhecem a história do funcionamento dos partidos. Logo, depende do nível da pessoa, da organização, e pode influenciar. Pode influenciar políticas públicas, porque muitas organizações, eu penso até para a parte, são organizações essencialmente políticas. Porque há que desmistificar, desmontar o conceito de política. Porque confunde política com a prática, eu diria, da malfeitoria de alguns elementos dos partidos políticos. Porque ao querer, numa associação, alterar a vida da polis, da cidade, da comunidade, estou a fazer política. Em qualquer tipo de organização. Estou a fazer política. Agora, permitir que as pessoas roubem e dizem que isso é política, isso não. Mentir não é política. Logo, eu penso que pode ser muito positivo que as organizações, em vez de serem capturadas pelos partidos políticos ou pelo aparelho do Estado, dizem, não, estamos infiltrados, estamos dentro, temos gente dentro desse aparelho. Porque pode influenciar. E influencia, tem experiências concretas. Há somente esse aspecto para que as pessoas não digam, façam análises muito superficiais. Porque isso pode ser até uma estratégia extremamente inteligente e muito profícua. Tony. Oi. Tony, vai perto da cava. Não. Meu irmão, doce corpo, um coração, não está papi na mesma direção, na mesma frequência. Eu vou estar conchendo muito direto. Vou dar em português precisamente para poder colocar algumas coisas. Eu perguntaria, por que estamos aqui, nesta sala? Por que estamos só nós, nesta sala, falando de coisas tão fundamentais para a comunidade cabo-verdiana, fundamentais para uma cidade como São Vicente e Cabo Verde de modo geral? Por que não temos um outro espaço? Se é um espaço que faz as coisas, nós devemos refletir o espaço. Não fazemos as coisas só por fazer. As coisas têm que fazer e ter impacto. Isso quer dizer, nós temos que começar a tocar num elemento fundamental que é a não inscrição. A não inscrição faz com que nós fazemos tipos de encontros em que tem um resultado simplesmente científico e não tem resultado direto ao povo. E falou muito bem que nós não temos um conhecimento cultural das coisas que podemos apropriar, nomeadamente o Juntamon, que é um sistema. Cabo Verde é proibido, ou Cabo Verde é massacrado por um sistema, o Estado, como acabou de dizer muito bem e conhece muito bem. O Estado, sucessivo Estado, impede Cabo Verde de ser Cabo Verde. Cabo Verde poderia ser muito melhor, eu acredito, muito melhor. Porque nós temos uma tendência em que não há, cá tem. Não tem, aqui tem.
E estamos perante, outra vez, um olhar exterior, o Banco Mundial apropriando das coisas, exigências da Europa pedindo-nos mais coisas, o Luxemburgo dando dinheiro e exigindo que a escola seja assim, e tudo isso faz com que, alienado a nossa própria alienação da não descolonização, em que os Silvas chegam e acham que é bonito ser reconhecido por Silva, porque a nossa alienação faz com que nós não nos colonizamos e nós entendemos que o branco privilégio é um sistema que nós temos efetuado neste momento em Cabo Verde e em África. Então, quando chega alguém que vem branco, tez branco, e ele é priorizado dentro de Cabo Verde, tu podes chegar com esse conhecimento que tu vieste daqui da Guiné e da costa ocidental africana, que nós pertencemos, e eu não tenho a mesma percepção, como alguém que pode, em 5, 6 meses, construir um prédio, como está a construir na zona dos ricos, e eu passar 10 anos a construir uma barraca. Porquê? E depois temos uma coisa que é feita tudo na base do subsídio. Todo o sistema de pensante, todo o sistema de científico é patrocinado por um sistema tal qual no século XV, quando nos davam aquela argolinha, aquela argolinha que nós mostrávamos os outros brancos para os reconhecer. Nós temos sempre alguém que vem de fora para nos dar um crédito que vocês estão a portar bem. Então nós, cabo-verdianos, não deixamos de ser assimilados. Os assimilados que estão no poder em Cabo Verde estão no poder porque desde 59 sabíamos que eles iam chegar ao poder. E Amílcar Cabral disse bem que eles iam chegar e estão no poder. É um sistema alienado, é um sistema que é vendido precisamente da ala, porque não reconhece o que é nosso. Desde muito cedo, foi isto que foi o corpo massacrado. Por isso que eu tenho o nome António Tavares. E é alguém que chega e diz, tenho Tavares, tal qual tens em Portugal. Porque ele não sabe que eu perdi, precisamente pela violência, repito, pela violência, este nome é posto. Não é algum foto, não é bonito. É mesmo um sistema violento que está aqui, sistema. E nós vaticinamos, os cientistas chegam aqui, ficam no casulo deles e faz a ciência ficar dentro do casulo deles. Porque não meter uma tenda no bairro e falar com as pessoas. Se é para os bairros, se é para as pessoas, por que não fazemos diretamente para as pessoas? Esta é uma pergunta diretamente para ti, meu caro amigo, que eu sei que tu és de combate igual a eu. Obrigado. Chega, né? Respondo logo a António, Tony, com... Há um livro muito bom do Carlos Lopes, Transformação Estrutural em África. Okay? Tem agora 2 volumes. É um livro de referência para aquilo que é a perspectiva, por exemplo, da transformação estrutural na dimensão econômica. Okay? E Carlos Lopes chama a atenção da crise de legitimidade da governança, onde diz que, por exemplo, os governos nos nossos países já não buscam legitimidade a partir das políticas e das comunidades locais, mas vão buscar legitimidade a partir do parecer da FMI, Banco Mundial, relativamente à própria governança. Ou seja, nós estamos a encontrar economias hoje, e também o livro escreve isso, que têm até altas taxas de crescimento econômico, mas sem resolver os problemas sociais e políticos. Okay? Ou seja, nós estamos a ter crescimento sem o bem-estar. Então, ele mostra também ali de que o panorama nos leva, por exemplo, isso responde à questão também do Redi de outra forma, ele diz assim, se nós queremos mudar isso, nós temos também que mudar a abordagem. E essa mudança da abordagem vai na linha, por exemplo, de criar o ecossistema socio-bioeconômico que permita, por exemplo, definir quais são as orientações do ponto de vista natural, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista humano, que nos permita ter um motor de crescimento para ter autonomia econômica, mas linkar isso com a capacidade de produção de bens e serviços acessíveis. E para que isso aconteça, ele diz, tem que haver sofisticação, que é a segunda dimensão. O que é sofisticação? Produzir entidades capazes de agir não em competição, mas em coordenação, de modo a favorecer com que os determinados serviços estejam acessíveis às comunidades. E, ao mesmo tempo, ter a liderança, não é a chefia.
é na perspectiva de construir entidades que jogam o seu papel de líder em setores técnicos que é necessário para que esse serviço aconteça. Por exemplo, se Cabo Verde diz que, ok, a nossa aposta nos próximos tempos será ao nível, por exemplo, de turismo, como é que Cabo Verde vai se estruturar para que o turismo financie a sua transformação? Em primeiro lugar, que políticas é que define? Essa definição vem do Orçamento Geral do Estado ou vem da ajuda pública ao desenvolvimento? Ou vem da dívida pública? Segundo lugar, como é que habilita instituições a ter um pensamento que favoreça o turismo endógeno e o turismo regional para chegar ao turismo internacional? Terceira dimensão, como é que cria competências para que o abastecimento em termos de talentos humanos seja local, nacional, regional e internacional? Como é que habilita o sistema financeiro para ter empresários locais, regionais e depois internacionais? Como é que linka as estruturas, por exemplo, da produção e de bens e serviços às instituições turísticas a mercado local em termos de produção? Qual é o engajamento, por exemplo, no financiamento, o setor privado que está no turismo a financiar a agricultura familiar e a mobilizar recursos alimentares a partir do contexto regional? E depois, se vamos criar, por exemplo, hubs e tal, por exemplo, turismo de natureza, turismo da cultura, qual é o papel que o Ministério do Ambiente tem em criar condições para que os parques nacionais não sejam espaços só de visita, mas espaços de produção de bens e serviços e acessível às pessoas? Mas como é que isso vai estar ligado a um sistema de ornamento do território, por exemplo, da questão da mobilidade, da questão, por exemplo, da economia? É tudo que ele chama de sofisticação. Não é um turismo voltado para massificação, empresários todos estrangeiros, colonização do território e alienação, por exemplo, do mercado local e cidades turistificadas onde a população local não tem acesso a esses serviços. Portanto, ele chama a atenção e dá exemplo de Seychelles como algo mais próximo que poderia orientar esse nível. Quando ele fala, por exemplo, na questão de liderança, é efetivamente trazer essa dimensão também mais holística, de como é que cada entidade, por exemplo, Cabo Verde é um país de turismo, mas quando chega um turista africano, é perguntar se é americano ou não. E depois é cobrar uma taxa turística de entrada. Mas quando chega, por exemplo, da União Europeia, não é cobrar a taxa. Então, essas coisas têm que ser orientadas numa perspectiva de valorizar a economia, a produtividade e a instituição nacional. Agora, do ponto de vista, por exemplo, da infiltração nos partidos, nós sempre temos que pensar que quando temos os dedos assim, né? Tanto quanto podemos ir por essa linha, também pode voltar contra nós. Podemos poluir os partidos também podem nos poluir. A ideia que eu apresento, embora não apresentei aqui, mas já apresentei em outros locais, eu defendo um modelo radical de superação dos partidos políticos. Os partidos políticos são organizações voltadas para os seus interesses, daqueles que são membros desse partido. As organizações comunitárias são para interesse comunitário. Em termos de natureza, são duas entidades completamente diferentes. Em Cabo Verde, eu tenho assistido desde 98 até aqui um duplo movimento. Um movimento de figuras que ficaram populares na Primeira República Democrática, como dizem, saírem da sociedade civil para os partidos políticos. Mas também, naquela fase, nós encontramos figuras de segunda linha, incluindo as primeiras damas ou as esposas dos deputados, ministros, a criarem fundações sociais, como forma de ter acesso ao recurso do Estado para fazer alguma ação pública ou social. Qual é o perigo disso? É uma espécie de uma soma nula. Os partidos, quando precisam do capital social, vão criando organizações sociais e as organizações sociais, quando precisam do capital político, vão migrando para partidos políticos. Eu acho que
a virtude está naquilo que é a política autárquica. Os movimentos sociais podem concorrer nas autarquias. Então, os movimentos sociais, a partir do momento que tenham capacidade efetivamente de mobilização, podem produzir organizações de índole política para a transformação social. Chegando ao nível depois de maturidade política, eu creio que a própria lei nacional depois pode ter algumas reformas, em termos de quem é que tem direito a concurso político. Eu acho que hoje não faz sentido concorrer para o governo seja feita só com os partidos políticos. Os movimentos sociais devem concorrer para formar o governo, porque têm legitimidade da ação pública e política. É isso que eu acredito e acho que, enquanto mais isso avançar do ponto de vista autárquico, nós podemos chegar a um ideal daquilo que são as organizações eminentemente políticas, não sociedades partidarizadas. Obrigado. Muito obrigada, Miguel, pela partilha. Muito obrigada pela partilha. E chegamos assim ao final do Seminário Internacional Outros Bairros, aqui, porque ainda amanhã haverá a inauguração do Muro Recado, onde o ponto de encontro será às 18 horas na Rua 1, frente do Clube Estoril, onde há o outdoor que já está instalado. Esperamos ver todos aí amanhã para a inauguração do muro. E ao longo destes 3 dias tivemos a oportunidade de partilhar reflexões importantes sobre urbanização, território e práticas sociais que contribuem para pensar as cidades de forma mais justa e inclusiva. Esperamos que as ideias aqui partilhadas continuem a inspirar novas conversas e novas iniciativas no futuro. Muito obrigada a todos pela presença e participação.